Just stop crying, it's a sign of the time. Welcome to the final show. Wonder wearing your best clothes. Rapaz, quando eu vi que iam fazer um filme do Ryan Gosling no espaço, eu fiquei bem interessado. Porque eu gosto muito do Ryan Gosling e porque o espaço é a segunda coisa mais misteriosa e interessante do universo, perdendo apenas para o oceano. Quando lançarem um filme do Ryan Gosling no fundo do mar, aí eu vou comprar ingresso para pré-estreia. E me refiro ao oceano terrestre, aos oceanos terrestres, né? Porque imagino que tenham planetas que têm oceanos também. No Interstellar tem pelo menos um planeta feito só de oceano. Se fizerem um filme do Ryan Gosling no espaço, viajando até um planeta só de oceano, aí eu vou comprar o Blu-ray. Melhor ainda seria fazer um filme onde o oceano é o personagem principal e aí ele tá viajando pra um planeta que é feito só de Ryan Gosling. Caramba! Pô, logo após a minha empolgação inicial pra assistir esse filme, e após uma enrolação inicial pra assistir esse filme, acabou que eu nem fui no cinema ver, esperei cair do caminhão e assistir em casa mesmo, eu comecei a ver, assim, uma mistura. Parece que na primeira semana tava todo mundo gostando. Aí depois eu vi alguém dizendo que esse filme é tipo o Interstellar da Marvel. Rapaz, aí eu fiquei preocupado. Quanta má vontade. Quando eu finalmente assisti o filme, eu pensei que realmente é muita má vontade e que é muito reducionista dizer que Project Hail Mary, ou como que é em português? Devoradores de Estrelas, é o Interstellar meio Marvel. Sendo que, na verdade, esse filme é uma mistura de Interestelar com Perdido em Marte, com um pouco de A Chegada, com mais um pouco de Guardiões da Galáxia, e tudo isso temperado com 2 colheres de sopa gordas, de um humor super bobiça e de uma fofura artificial típica de sitcom norte-americana. Isso sim, é uma descrição bem feita. Mas vou te dizer que apesar de tudo isso e apesar de toda essa minha própria má vontade, no fim das contas eu achei bem bonitinho, sabia? Bom, no Projeto Ave Maria ou no Devoradores de Estrelas, a gente tá assistindo o Ryan Gosling, que é um cientista maluco, é um teacher, um professor da criançada, sendo capturado ali pelo governo pra... Qual governo? Todos os governos, eles falam isso no filme. Pra resolver um problemão que tá acontecendo. Tem uma bactéria interestelar que tá comendo o Sol, devorando o Sol e fudendo com tudo, e a vida na Terra vai acabar. Aí eles estão montando uma missão suicida pra ir até a casa do caralho, pro único lugar, pro único Sol que não tá sendo comido por essa bactéria, entender por que esse Sol não tá sendo comido por essa bactéria interestelar e mandar a solução de volta pra Terra. E ficarem lá pra apodrecerem até a morte em direção ao inferno. Mas vou te falar, eu entendo quem achou esse filme meio Marvel, porque ele tem uma coisa muito filme da Marvel, que é um tique nervoso, uma ansiedade, uma vontade de transformar absolutamente tudo em piada. Tem horas que esse filme tem uma incapacidade de deixar a cena respirar sem um personagem tropeçar, ou falar uma coisa idiota, ou fazer uma referência. Isso também é uma coisa bem Marvel, fazer referência a outros produtos de cultura pop. Devoradores de Estrela também faz isso, né? Rock o Lutador, daí o planeta se chama Adrian. Aí eles botam música dos Beatles, que é uma coisa bem Guardiões da Galáxia, né? Tem umas musiquinhas descoladas, meio anos 70, e daí referência a isso também, né? Caramba, ó, spoiler, sempre digo, né? Daí quando eles encontram a solução lá e vai mandar nas sondas de volta pro espaço, de volta pra Terra, só porque são 4 sondas, cada uma das sondas é o nome de um Beatle. Esse tipo de brincadeirinha, esse tipo de bobicinha. Agora, se você vai fazer um filme de comédia no espaço, eu fico muito feliz que você tenha escalado o Ryan Gosling pro papel principal. E aí eu tenho que, pela milionésima vez, citar o filme mais engraçado dele. Caralho, esse filme é maravilhoso. Já assisti 2 vezes e eu sinto que eu poderia assistir 300, que é o The Nice Guys. Que ele e o Russell Crowe são detetives particulares e o Ryan Gosling é um detetive atrapalhado, todo fudido, e eles têm que resolver um mistério. Porra, esse é um filmaço. Mas apesar de gostar do Ryan Gosling enquanto um ator cômico, eu sinto que, porra, não apenas essa necessidade constante de transformar tudo em piadinha, mas nem sempre o humor do filme funciona. E às vezes parece que isso deixa tudo meio trupicante, tudo meio periclitante, tudo meio...
meio pá não sei o que lá. Às vezes uma falta de tom, às vezes um tom desencaixado. Tipo no começo, quando ele ainda tá descobrindo como multiplicar a bactéria interestelar. Aí ele e o segurança, agente secreto que tá tomando conta da missão dele, vão na Leroy Merlin comprar uns equipamentos pra fazer o experimento que eles têm que fazer. E daí do nada eles já estão brincando de boliche com fita durex, uma montagem fofinha acontecendo, eles estão virando amiguinhos. Tipo, caralho, parece que isso acontece tão do nada. Parece que é tão uma necessidade de colocar uma montagem fofa no meio de um filme de ficção científica incapaz de se levar a sério. E, caramba, na hora que esse momento tava acontecendo, ele me saltou aos olhos como uma coisa, tipo, tão... Nossa, do nada, tão... Pra quê? Tão fora de hora, tão fora de tom, tão fora de órbita. Aí um parêntesezinho pra dizer que quando eu vi o ator em tela, esse cara que é o agente secreto, o segurança... Eu fiquei pensando, meu Deus, de onde que eu conheço esse ator? De onde que eu conheço esse ator? E óbvio que eu não ia parar de ver o filme pra pesquisar, né? E nem ia pesquisar depois de ver o filme, porque a graça é eu lembrar com a minha própria cachola. Aí enquanto eu tava escrevendo esse vídeo, eu lembrei que ele é um dos cozinheiros malucos lá do The Bear, daqueles fudidos da cabeça. Enfim, mais ou menos nessa hora que eles estavam ali na Leroy Merlin comprando fita crepe, eu entendi que tudo nesse filme ia ser uma grande desculpa pra fazer piadas malucas ou encontrar um momento fofinho, faça isso sentido ou não, sabe? E vamos lá, eu nem tava ainda completamente vendido no conceito ficção científica ou fantasia científica, e o filme já tava se movendo rápido demais e enfiando piada em todos os lugares, porque caralho... A mesma bactéria que eles descobrem que tá comendo sol, me diz aí se eu não entendi errado. A mesma bactéria que eles descobrem que tá comendo sol, quando ela come o sol, ela peida e ela causa uma propulsão. E daí eles decidem usar isso como combustível pra mandar essa nave lá pra casa do caralho, pra ver se eles encontram a solução, estudando o único sol que não tá funcionando, a bactéria. Meu Deus... Parece que começou um bololô de ficção científica, que obviamente não faz o menor sentido, e nem precisa fazer o menor sentido, tá tudo certo. Mas muito menos tempo explicando as coisas, ou tentando explicar as coisas, ou tentando fazer o mínimo de sentido, e muito mais tempo gasto numa palhaçada do caralho. Faz sentido ter muito mais tempo gasto numa palhaçada do caralho, porque ele é dirigido pelos mesmos caboclos, os mesmos cabras, que fizeram o filme do Lego, né? Que aliás é um filme bem legal, bem maneiro. Um dos caras que escreveu o filme do Lego e também fez esse filme, o Project Hail Mary, Projeto Ave Maria, Devoradores de Estrelas, também fez o Aranhaverso. Filmaço, né? Bem maneiro. E volto a dizer, eu não preciso que tudo faça um sentido perfeito, eu gosto de piadinhas e não me incomoda se as coisas se moverem rápido demais. Mas parecia que as coisas se moverem rápido demais estava acontecendo em detrimento de uma história bem contada ou de um conceito de ficção científica bem amarrado, tudo isso em prol de piadas que nem sempre funcionavam e tudo deixava as coisas com um tom meio... herder. E aí um momento de eu me perguntar coisas aqui que não sei como chamar, se são furos de roteiro, se são vacilos de história ou algo assim. Vamos dizer que é um momento, actually, onde eu tô tentando ser super chato. E você me diz aí se faz sentido, você que assistiu o filme me diz se você concorda ou não. Eu entendo que quanto mais eles demorarem pra ir até a casa do caralho pra talvez encontrar uma solução pro problema, maior vai ser o problema e mais vidas na Terra vão... morrer, sabe? Tem um fator corrida contra o tempo bem claro no filme. Ok, eles têm que fazer 2 toneladas da partícula pra usar como combustível e conseguir chegar até o Sol que não tá sendo devorado. Ok, não dá pra gente fazer o dobro de partícula aqui na Terra, porque isso vai custar tempo precioso que a gente podia estar salvando vidas. A gente tem que ir o mais rápido possível. Ok. Mas caramba, assistindo o filme não pareceu tão difícil de reproduzir essas partículas, de multiplicar essas partículas. Foi uma viagem na Leroy Merlin com uma montagem divertida, eles voltaram, fizeram outra montagem divertida e multiplicaram as partículas sem querer. Tipo, vai atrapalhar tanto a missão botar um laboratório onde tem condições perfeitas pra ele reproduzir a partícula? Porque daí ele chega na casa do caralho, encontra a solução pro problema... E daí manda a solução do problema naquelas sondas e faz mais partículas enquanto ele tá lá na casa do caralho com todo o tempo do mundo, usa de combustível e volta pra Terra. Caiu alguma coisa. Sei lá, não me parece que precisa ser uma missão suicida. Mas de alguma forma é uma missão suicida, né? Ok, acrescenta drama na narrativa. Quem sou eu pra reclamar disso? E beleza, ele encontra o alienígena e começa a conversar com o alienígena.
E daí tem um momento meio A Chegada, né? Onde vira uma questão de linguagem. E é até divertida a solução que eles encontram, né? Tipo, o alienígena faz um barulho, o Ryan Gosling associa aquele barulho a uma palavra da língua inglesa, salva no computador, uma montagem maluca e alguns momentos cinematográficos depois, o computador tá falando pelo bicho e o Ryan Gosling tá conversando com o bicho e tá tudo bem. O computador tá fazendo um intermédio ali. Legal. Não me incomoda o quão rápido ou o quão dinâmico é isso. O que me incomodou foi a primeira cena que eles estão conversando. Eu sei que eu tô sendo muito chato nesse momento, mas beleza. Dava pra fazer exatamente a mesma coisa, deixar essa escalonação exatamente igual, não precisava... Eu sei que o filme não é sobre linguagem igual A Chegada, mas não precisava ser desse jeito a primeira interação dele, sabe? O Ryan Gosling começa tentando descobrir como que o alienígena fala número 1. Aí o Ryan Gosling estica o dedo e fala 1. Aí o alienígena faz um barulho e o Ryan Gosling supõe que aquele barulho é a forma alienígena de dizer o número 1. Como assim? E se o alienígena tiver visto o dedo esticado e tiver falado em alienígena, enfia esse dedo no cu? E daí o Ryan Gosling anotou isso como se fosse a palavra correspondente ao número 1. Tá ligado? Me incomodou um pouco, ficou com uma cara de A Chegada fast food. Mas tudo bem, porque a relação dos dois, que, como eu falei, é uma fofura artificial de sitcom americana. Mas eu gosto desse tipo de coisa, sabe? Pô, eu tô reassistindo Modern Family agora, porque a Júlia nunca assistiu e eu não assisti até o final, acho que eu vi umas 5 temporadas só. Meu Deus, eu adoro Modern Family, eu acho a coisa mais linda, mais fofa do mundo. E eu sei que em muitos episódios, em todo episódio basicamente, vai chegando ali do meio pro final e tá chegando a hora do momento de fofura artificial. Mas funciona, tem coisa artificial que é uma delícia. Eu adoro Coca Zero é super artificial, mas é super saudável e super gostoso também, então tudo bem. Pra mim, a relação do Ryan Gosling com o alienígena, fofura. Fofura artificial, mas delicioso com uma boa Coca Zero, com uma boa Pepsi Twist. Mas eu não vou me demorar muito nesses momentos de ficar esmiuçando de maneira chata todos os errinhos do filme. Esse canal aqui não é o Cinema Sins, né? Até porque todo filme tem essas incoerências, essas coisinhas. Se você ficar cutucando o suficiente, dá pra destruir qualquer coisa. Mas nesse filme parece que ele é tipo um casaco bonitinho, interessante, mas que tem um grande fio pra fora, assim, sabe? Que são essas incongruências. E daí é muito fácil você ir lá e puxar aquele fio e destruir o casaco inteiro, sabe? Mas eu, de minha parte, não tenho interesse de destruir nenhum casaco e só assistir o filme numa boa. Pô, e vamos falar a verdade, né? Se o problema da partícula tá lentamente comendo o Sol e a Terra ficar progressivamente mais gelada, meu Deus, gente, ninguém teve a ideia de acelerar o aquecimento global pra comprar tempo? Pra dar mais tempo pra missão? Ou o negócio tá resfriando a Terra? Porra, a gente passou o último século esquentando a Terra. Cria o meu jatinho particular Minha Vida. Todo cidadão vai ter um jatinho particular pra poluir o planeta e acelerar o aquecimento global. Chega desse momento de ficar encontrando pelo em ovo. Não pelo em ovo, né? Encontrando o fio saindo no suéter. Porque, no fim das contas, isso meio que representa uma coisa que eu até gostei no filme. Que é uma grande liberdade fantasiosa, sabe? Não é uma ficção científica hermética, é um filme que se permite um pouco mais, que não se leva tão a sério. No papel eu até gosto disso, e isso tem desdobramentos no filme que eu acho legal. Chegar no final e o cara tá vivendo numa redoma no planeta dos bichinhos, das pedrinhas, legalzinho, bacana. Ele era meio outcast no planeta Terra, né? Ele era meio peixe fora d'água, agora vai ser um peixe fora d'água lá na Casa do Chapéu, lá no planeta dos alienígenas, das pedrinhas. Legal, bonitinho. Toma liberdades fantasiosas por não ser uma ficção científica super redondinha. E isso não necessariamente me incomoda. Acho que no fim das contas eu até gosto. E tudo que acontece no espaço é bem legal, na verdade. Acho que a minha coisa favorita do filme é o design da nave do alienígena. Porra, quando veio chegando ali na escuridão sideral, aquela nave, porra, parecendo uma catedral gótica, absurda. Falei, meu Deus, que maneiro. Achei realmente muito maneiro. E faz todo sentido a nave do alienígena parecer uma catedral gótica, porque claramente esse é um filme cristão, né? O nome em inglês é Projeto Ave Maria. Tem uma hora que o Ryan Gosling tá conversando com a diva lá do Anatomia numa Queda, que é uma generalzona nesse filme, e ela super alemã, super sisuda, super... Caramba, voltem ao trabalho, cientistas, se matem pela missão. Ele vai perguntar pra ela alguma coisa, ela fala de Deus. Ele fala, caramba, você acredita em Deus? E daí ela fala, it beats the alternative.
Melhor acreditar do que não acreditar, né? Filme cristão. Filme cristão. A música dos créditos ser um louvor, era um louvor a música dos créditos, né? Filme cristão. E daí quando eu vi aquela catedral, que era a nave alienígena, eu tive certeza que não apenas é um filme cristão, como é um filme católico. Por isso que a nave parece uma catedral. E eu tive mais certeza ainda que o filme é católico quando o Ryan Gosling basicamente vira um mártir no final do filme e sacrifica a sua vida pra salvar toda a raça alienígena do outro planeta. Então, na verdade, o Ryan Gosling é o Jesus Cristo dos Homens de Pedra, das Aranhas de Pedra, da Casa do Caralho. Vou te falar também que eu vi o pessoal dizendo que esse era um filme de chorar, que todo mundo chorou, que saiu do cinema chorando, que ficou muito emocionado. Não sei, rapaz. Eu, de minha parte, não chorei não. Não cheguei a derramar uma lágrima. E olha que, meu Deus, tem comerciais do Banco do Brasil que me fazem chorar. Não é por falta de lágrima que eu não chorei. Acho que foi por falta de... Caramba, coçar minha coceira direito, sabe? Acho que o filme não coçou minha coceira emocional direito. E os momentos que são pra ser super emocionantes me pareceram super óbvios. E caíram um pouco naquela coisa de artificialidade norte-americana, de fofura, de comédia, de emoção, e que especificamente não funcionaram pra mim. Não funcionaram muito, não. E olha que eu tava investido na relação dos dois. Da Aranha de Pedra com o Ryan Gosling, do Rocky. Tava achando legal, tava achando bonitinho, mas não cheguei a ficar emocionado. Pra mim, a cena mais emocionante do filme é a diva do Anatomia de uma Queda cantando Sign of the Times, do Harry Styles, no karaokê pré-suicídio da missão interestelar maldita Projeto Ave Maria. Isso sim foi emocionante. Eu achava que eu ia gostar mais desse filme, rapaz, mas no fim das contas achei bonitinho, achei bacana. Fiquei feliz em assistir no final de um domingo de mansidão ímpar, no conforto do meu lar, nesse sofá aqui mesmo, assistir, nesse sofazinho aqui. Então, vou falar pra vocês que não é um filmaço, não é um filmão, mas é um filminho bonitinho, engraçadinho, bacaninha, com suas sacadinhas legais e acho que é isso, né? Tchau, obrigado. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, fala sua opinião sobre o filme, se inscreve no canal, interage com o conteúdo e até a próxima, pessoal. Um beijo.